E aí, pessoal, Fábio aqui no canal para dar mais uma dica que hoje falar de um tema que é assim meio polêmico, que é sobre tinta universal. Então, eu quero dizer o seguinte, se você tá aí achando que você fez um bom negócio e usa tinta universal, nesse vídeo você vai ver que, infelizmente, você está equivocado. E se você ainda insistir e dizer o seguinte: não, eu uso há muito tempo, eu faço isso e aquilo. Aqueles cara que quer economizar com a sua tinta, eu vou dizer de novo, você ter mais enganado ainda, tá bom? Você está mais enganado ainda. Infelizmente eu não tenho outra coisa para dizer. Então hoje é a verdade. Hoje eu vou mostrar uma coisa que muita gente às vezes não fala, não explica, não mostra o porquê. Então, se você ficar comigo aqui, você vai saber exatamente o porquê que esse negócio de tinta universal é extremamente prejudicial ao seu equipamento, beleza? Bora então saber o porquê disso. Então, para você que está do outro lado aí, entender isso, para começar a entender a diferença que tem de uma tinta universal para um original ou uma paralela, eu vou começar dizendo o seguinte, colocando algumas questões para você do outro lado. Imagine o seguinte, que você Você tem um carro a diesel, vou dar um exemplo assim, né? E você pode usar nele gasolina? Tem como? O motor dele sendo a diesel, fabricado para diesel, você ficar usando gasolina? Não. Aí é até uma coisa óbvia, né? Rafa, mas é totalmente diferente e tal, né? Não tem nada a ver. Bem, vamos por etapas então. Imagine o seguinte, que você comprou um equipamento então, vamos dizer assim, um equipamento, uma impressora mesmo, e ela realmente veio com a tinta, vamos dizer assim, pigmentada. Vamos dizer que você comprou ela totalmente com tinta pigmentada, tá certo? E você resolveu de uma hora para outra usar uma tinta nela que não é indicada, por exemplo, uma sublimática. Suponhamos que seja, por exemplo, igual tem um vídeo aí da Canon, que eu falo por que não pode ser usado tinta sublimática na Canon. Por que vai acontecer? Quais os prejuízos que você vai ter? Porque você pode ver que não pode ser usado. Tem um motivo para isso, né? Você vai poder usar então a sublimática só na Epson. Então, se você parar para pensar, você vai ver que os sistemas são diferentes. Aí você já vê uma diferença. Se o sistema fosse igual, a sublimática, a tinta sublimática poderia ser usado então em qualquer lugar. Poderíamos ter sublimáticas universais, porque todo sistema é igual. Então não tem problema, vamos usar para todo mundo, né? Eu já trabalho nessa área de informática há mais de 20 anos. Então não é uma pessoa que está falando sem conhecimento. Então essa base minha técnica, essa experiência no campo de batalha, me possibilita ter feito vários testes. E eu sei, né, isso é coisa minha, mas eu poderia aqui me basear nisso e você do outro lado falar: Ah, não, esse cara aí tá falando que ele acha e tal. não, mas tudo bem. Antes de eu achar, eu vou falar para você sobre a teoria. Então eu vou pegar agora uma dissertação de mestrado de uma pessoa da Universidade de Coimbra, você vai ver na tela agora, eu vou falar o nome dela, e você vai ver exatamente o que ela citou. E vou falar qual tipo de mestrado que é. Olha só que interessante. É a Rita Alexandra Costa Santos Pires. Então ela fez uma dissertação de mestrado que é o seguinte: estudo dos fatores de influência da análise e comparação de tintas de impressão jato de tinta. Isso é uma tese, uma dissertação em química forense. E o que acontece com isso, gente? Isso é para poder você ver, né, analisar crimes feitos com impressoras de tinta de documentos, falsificação de documentos. Então você tem que entender. Então pare para pensar, ela tem que saber exatamente como funciona cada sistema, cada tinta. E olha o que ela colocou nessas páginas, vocês vão ter acesso a isso embaixo, eu vou deixar aí, para quem tem dúvida, né, sobre isso. Na página 7, está na tela que ela escreveu aí, ó. Uma parte só, tá? Um pedaço. E quem quiser pode olhar toda a tese aí. Cada fabricante tem suas próprias formulações específicas, que normalmente estão patenteadas e, por isso, são únicas e características de cada fabricante, não podendo ninguém copiar integralmente a formulação da tinta. Ou seja, cada fabricante
tem em si a formulação da tinta dele. Ele que formula, ele que tem, ele que faz, tá? Não tem esse negócio de outra pessoa lá, não. Ele que patenteou a tinta dele é dele, para o sistema dele. Já na página 11, o que acontece na página 11? Ela vai falar dos sistemas que existem, né? E um deles é o Drop on Demand, que é o seguinte, que é o sistema que você queda por demanda, que joga tinta por demanda, já de tinta por demanda. E nesse sistema está incluso tanto Epson, Canon, né, Brother, todas essas aí que a gente tem aí. Então, olha que interessante. Também para diferentes tipos de impressão DOD, né, sistema de impressão por demanda, já de tinta por demanda, as tintas devem possuir características específicas para assegurar máxima qualidade de impressão. Por exemplo, as tintas para impressão por jato de bolha, que no caso aí é o Bubble Jet da Canon, da HP, devem entrar rapidamente em ebulição e devem ser termicamente estáveis para suportar vários ciclos de aquecimento / arrefecimento. Então o que acontece? Se você entendeu, agora voltando, se você entendeu, você percebeu que a HP e a Canon precisam de uma tinta específica. Na teoria que ela já está mostrando, ela estudou, ela pegou, né, ela tem que saber sobre isso para poder até fazer os laudos, né, lá. Não tem como, você imagina como é que a pessoa vai fazer uma análise, uma perícia sem saber exatamente como funciona o sistema de impressão, como que foi impresso, para saber como que a tinta saiu, né, quimicamente, como que funciona isso. Ela tem que saber tudo. Então ela teve que estudar, tem referência, bibliográfica, você pode olhar lá, tá tudo certo. Então aqui é a teoria, mas está lá as referências, só você olhar. Então, gente, para vocês entenderem melhor o que acontece com esses sistemas, eu vou explicar para vocês o seguinte. O sistema, por exemplo, da HP e da Canon, eles são um sistema térmico, então eles aquecem, né? Para poder expelir a tinta, tem que aquecer. Então o cabeçote lá tem uma parte dele, né? A gente pode ver aí, acho que vou deixar para vocês isso, vocês vão dar uma olhada. Ele aquece a tinta para expelir ela, ele precisa de aquecer. Então esse processo para aquecer a tinta, na hora que ele aquece a tinta tem que ser preparada para isso, ela tem que suportar calor. Se ela não suportar calor, você simplesmente não vai conseguir usar direito. Por isso que você não pode pegar, por exemplo, um HP ou uma Canon, já tem outro vídeo também falando disso, e colocar uma tinta sublimática, porque se você colocar na hora que ela esquentar para expelir, ela vai sublimar. E por isso que dá problema quando eles tentaram colocar nessas impressoras tinta de sublimação, tá bom? E aí o que acontecia com a tinta? Ela sublimava, começava a ir, a cabeça começava a dar problema, entupia até parar tudo, entendeu? E parava e tchau. Já a Epson, ela trabalha com um sistema com a cabeça fria, é o heat free, né? Hoje até eles divulgam muito isso, por causa da economia de energia e tal, etc. E o que acontece? Você coloca a tinta, ela não precisa esquentar, ela espelha a tinta, que é um piezoelétrico, que ela comprime, e como se tivesse, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, ela aperta, e aquilo, a tinta sai no papel, no substrato lá que ela foi imprimir. Então é diferente, é totalmente diferente, não precisa de aquecer, não precisa de fazer nada. Por isso você pode usar uma tinta, por exemplo, sublimática, ou outros tipos de tinta. Por isso que a gama de tinta que você trabalha num sistema parecido com o da Epson é muito maior. E por isso não precisa de certas coisas, vamos dizer assim, de certas químicas na tinta para a formulação dela. Igual vai precisar, por exemplo, numa tinta, por exemplo, da HP ou da Canon, que são diferentes. A mesma coisa é a Brother, que trabalha um sistema também diferente, tá? E muita gente confunde, acha que a Brother trabalha com o mesmo sistema. Já citei isso num vídeo antigo meu. O mesmo sistema, por exemplo, da Canon e da HP. Não é o mesmo sistema. É mais parecido com o da Epson. Ela não aquece para expelir tinta. Não faz isso. Tá bom? Então, é isso aí. É uma parte que vocês têm que entender. Já é mais um motivo que você tem, você parando para pensar, para você entender a diferença que é um sistema do outro e por que a tinta não pode ser a mesma tinta. Mais um detalhe. Agora eu vou voltar para a prática. Vamos voltar para a prática. Então aqui eu vou dizer para vocês o seguinte. Na prática, a tinta universal, e eu já tive a oportunidade de testar várias, tá? E nenhuma delas dá a mesma qualidade que a tinta original e nem a paralela, que é uma paralela boa, a paralela que a gente, na verdade, conhece, que a gente tem referência. Não estou falando paralela que eu indiquei ou que outra, paralela que você tem referência no mercado, seja ela qual for a marca, que eu não estou aqui citando marca, mas eu tenho que dizer o seguinte, não tem nada a ver com tinta universal. Como que pode uma pessoa
está do outro lado. Ah, tô vendendo uma tinta universal que serve aí para HP, Canon, Lexmark, Epson, tudo, serve para tudo, né? É uma multiuso, né? É como você dizer assim, não, eu vou pegar uma tinta de parede e ela serve para tudo aí, eu vou pintar tudo que eu precisar com ela, né? Vou pintar chão, vou pintar um carro, vou pintar a porta da minha casa, vai servir para tudo. Não é assim que funciona. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas eu quero dizer para você o seguinte, não funciona dessa forma, tá? Então, entenda o seguinte, quando você coloca uma tinta universal no seu equipamento, além de você estar correndo o risco, que essa é a realidade, a verdade, tá? Que o pessoal fala mentira que não funciona. Que não dá problema. E muita gente vai falar isso aí, cara. Vai ter gente no comentário, já sei, vão começar a me criticar, talvez pode até comentar coisas. Não, mas eu uso, mas eu faço isso, eu já troquei de tinta de uma impressora para outra. Espera aí, calma, né? Não é que você trocou a tinta, será que, eu peguei da HP e coloquei na Canon. Funcionou, tenho certeza que funcionou. Mas entenda o seguinte, a HP e a Canon têm sistemas parecidos, né? Mas entendam, não quer dizer que a mesma composição, apesar da tinta, por exemplo, é corante na Epson, na HP e é corante na Canon, são iguais. Se fosse iguais, as texturas, a qualidade dela, você poderia fazer até uma troca aí que ia dar certinha. Pegar, por exemplo, um HP que você botou tinta original, pegar uma Canon, mandar imprimir a mesma imagem no mesmo computador e sair com a mesma tonalidade. Isso não ocorre. A mesma tinta. Pode fazer o teste, porque elas funcionam de um pouquinho diferente da outra. Cada uma tem uma especificação, cada uma tem uma coisa. Todo fabricante, quando faz a tinta, lá na fábrica dele lá, ele tem também, você pode pegar, por exemplo, as especificações de algumas partes dela, nem todos, porque eles não liberam tudo. Por exemplo, a Canon, no próprio site dela, a gente vai deixar depois aí, vocês podem ter acesso, tá, a uma folha, que é a folha de segurança da tinta. E lá tem pH, tem viscosidade, densidade. Isso é muito diferente e costuma ter composição. E é diferente, você pode também acessar isso na Epson, tá bom? Você vai ver que é diferente. Eu não estou aqui para esconder de ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Então não adianta, não vai funcionar igual. Não adianta o cara querer falar, não vai funcionar. Não vai. Pode funcionar um tempinho, dar um problema, porque é assim mesmo. É igual você pegar um carro e querer um carro aí que não é flex e querer colocar, ele está usando gasolina e colocar álcool nele, se ele não é flex. Vai dar problema, entendeu? Ou pegar um carro, mesmo que tenha gasolina, e coloca a gasolina batizada. Vamos dizer que a tinta universal é uma gasolina batizada. O que vai acontecer com o seu carro? Se ele não bateu o motor, ele vai começar a andar agarrando, fazendo, ele vai andar. Mas como a impressora também, o que vai acontecer com a impressora? Vocês podem ver o preto. Primeiro que dá problema é o preto. Começa então a imprimir meio cinza, assim, aquele preto meio opaco. Por quê? Não tem como, gente, você usar a mesma quantidade de corante ou pigmento na tinta universal que você usa numa tinta original ou na tinta paralela de qualidade. Não tem como. O preço às vezes é 6 vezes menor. Não tem essa mágica. E se você usa e está dando certo, ótimo para você aí, tá? Mas com certeza eu te garanto, seu equipamento não vai durar o mesmo, o seu custo vai aumentar, por incrível que pareça. Você pode fazer o cálculo, tá? Porque no final das contas, a qualidade de impressão piora, tudo piora, não tem como se manter, entendeu isso aí? Não tem como se manter. Todos os testes que a gente fez realmente não funcionou de forma correta. Não é uma tinta legal, é uma tinta que pode causar problema mesmo, né? Ela vai ter má qualidade, não vai imprimir igual a outra. Só você pegar uma pessoa que tem o mesmo equipamento seu e que usa, por exemplo, a tinta original ou uma paralela de referência. Vê lá a qualidade de impressão que essa pessoa tem, quanto tempo que ela usa e você vai ver, sua impressora não vai durar metade da dela. É fato, entendeu? Não vai durar. Não vai durar, entendeu? Não adianta a pessoa falar que vai. Vai dar problema. É muito complicado. A gente está até falando isso, eu estou falando isso aqui, porque eu estou botando minha cara aqui na frente para dizer isso aí, porque tem muita gente aí que não quer ouvir isso aí, né? A pessoa que está do outro lado está vendendo os marketplaces, está vendendo muito, vendendo barato, vou vender. Não tem jeito, gente. Você imagina, né? Você pegar e ter um produto que serve para tudo. Até para o fabricante é uma mágica. Imagina,
fabricante só precisa de pegar e conversar com o outro, ó, vamos fazer uma fábrica e unificar, né? Uma fábrica todo mundo, e aí nós vendemos a mesma tinta e todo mundo ganha, não tem problema, né? Não é assim, né? Não existe isso, tá? Quando você tem, se a pessoa está do outro lado aí, tem uma loja, tá? E vai vender tinta e tem um fornecedor, o fornecedor, ele não vende tinta, tá? Assim, o fornecedor autêntico, o cara que está vendendo tinta compatível mesmo com a impressora, ele vende tintas para cada tipo de marca. É isso mesmo. Se você não sabe, ele vende. Ó, a tinta é para HP? Então é só essa aqui, ó, número tal, tem uma série. É essa. E outra, detalhe, tal tinta é para tal modelo, para tal série. A outra tinta é para outra série. Ó, você quer tinta para Canon? Ah, essa tinta aqui, ó. A marca é essa, mas a tinta é essa. Para a Epson é outra. Não é a mesma. Por quê? Você acha que ele ia gastar dinheiro, fundos de dinheiro, rios de dinheiro para fazer outro rótulo, outro vidro, colocar de novo outro código de barra, perder tempo novamente para engarrafar, falar para o cara, criar uma propaganda diferente, gastar na internet, isso aqui é da Canon, isso aqui é da Epson. Para que isso? Ele pode fazer uma só, investir dinheiro, focar só numa coisa, né? Arrumar mais problema? Qual o motivo? Nenhum, né? Deve ser um, né? Para que ele vai fazer isso então? Baseado nisso, aqui agora eu vou dizer para vocês que não comprem, vou falar novamente, tinta universal. Se vocês quiserem tinta, procurem uma tinta de procedência ou a original, beleza? Eu espero então que essa dica de hoje tenha esclarecido as dúvidas, tenha resolvido essa questão e terminado com essa polêmica, ok? Um abraço para você, até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau!